as redes sociais do A1 Online. Hoje nós estamos recebendo aqui em nosso estúdio a gerente regional da Emater aqui no Alto Uruguai, a Fernanda Taca Angonense. E nós vamos conversar um pouco sobre os impactos, desse excesso de chuva aqui na nossa região e como a agricultura está lidando com todo esse problema. A gente sabe que a nossa região é muito agrícola e que com certeza os agricultores estão enfrentando diversos desafios aí, e problemas em razão desse excesso de água. Então, primeiramente, seja muito bem-vinda, Fernanda. Olá, tudo bem? Muito obrigada por nos receber aqui no estúdio para trazer algumas informações da ação da Assistência Técnica, Extensão Rural e Social da Emater para os nossos queridos telespectadores e os internautas que acompanham aqui. Então, Fernanda, para nós iniciarmos, eu queria que você comentasse sobre as perdas, na agricultura devido a todo esse excesso de chuva que a gente está vivenciando aí nos meses de outubro, novembro. Já há alguma estimativa de quanto foi perdido nas principais culturas? Sabemos que as culturas que mais são comuns, que os agricultores mais plantam é soja, o trigo, o milho. Nessas culturas, qual foi o impacto desse excesso de chuvas nesses meses? Bem, então nós tivemos nesses últimos meses chuvas excessivas, O mês de outubro, ele geralmente conta aí com cerca de 180 a 200 milímetros como média de pluviosidade. E nós tivemos aí uma média entre 600 e 650 milímetros nos municípios. Então, isso foi um volume de chuvas muito acima do esperado para essa época do ano, O triplo, Exatamente. O triplo então, a gente teve aí, em função disso, uma perda acentuada nas culturas que estão em final de ciclo, exatamente nessa época, Que é a questão do trigo e da cevada, especialmente. Então, nós estimamos aqui dentro das nossas avaliações, através tanto das análises e avaliações dos municípios para compor os laudos de perdas que as prefeituras encaminham à Defesa Civil, quanto a nossa informação quinzenal em relação às culturas, cerca de 60% de perdas na cultura do trigo. É óbvio que em alguns municípios as perdas foram maiores e em outros menores, esta é uma média, E especialmente naquelas lavouras em que houve a dificuldade de entrar para fazer a colheita, Que aí a gente teve perdas muito maiores em função de doenças, que já vinham sendo identificadas em função do excesso de umidade e também depois, no finalzinho do ciclo, na dificuldade da colheita, A cevada é outra cultura que é uma cultura de inverno, A região tem uma grande produção, o município de Sertão é o maior produtor de cevada do estado, E então, nesse ano, nós tivemos uma safra muito prejudicada, cerca de 70% de perdas, e da cevada que foi colhida, muito pouca pôde ser encaminhada à indústria cervejeira, que é o fim dessa cultura, boa parte foi encaminhada à produção, à alimentação animal, em função da baixa qualidade do grão colhido, Então, essas duas culturas foram as mais afetadas em termos de produção, em função do excesso de chuvas na metade para o final do ciclo de desenvolvimento. E quantos são os municípios atendidos pelo escritório regional aqui O nosso escritório regional atende aos 32 municípios da área de abrangência da AMAL, da Associação de Municípios do Alto Uruguai. Então, nós temos a sede, o escritório regional aqui em Erechim, também contamos então com 32 unidades nos municípios e também contamos com uma unidade de cooperativismo que atende as cooperativas da agricultura familiar na região de Erechim e da região de Passo Fundo. Também contamos com um centro de treinamento de agricultores que possui cursos rotineiros ao longo do ano, ofertados tanto aos agricultores quanto à população em geral em diversas áreas da agricultura, E também nós contamos com uma unidade de classificação e certificação de produtos vegetais que faz esse trabalho de certificação de produtos, especialmente a cevada, que é uma operação que se faz todos os anos, além do milho, de outros grãos, arroz também, erva mate. Nós temos vários produtos vegetais que são certificados pela Emater através dessas unidades de certificação. Uma atuação bem presente nos 32 municípios. Exatamente. Fernanda, eu lembro que quando nós conversamos para uma matéria em texto aqui para o portal do online, você comentou que naquele momento, se eu não me engano era início de novembro, até lá
cerca de 27, 28 municípios aqui da região já haviam decretado situação de emergência em razão do excesso de chuvas. Eu queria saber se agora essa informação ela já foi atualizada, se alguns municípios não se encontram mais em situação de emergência, se outros municípios aderiram também a esse decreto, como está a situação nesse momento? Sim, nós na semana passada, depois do período, mais um final de semana e uma semana chuvosa, nós tivemos mais alguns municípios encaminhando os decretos, né? A Emater, em geral, nos municípios, ela é um dos integrantes da Comissão de Defesa Civil Municipal, então, que faz o levantamento de perdas, não só no setor agropecuário, mas também as perdas em termos de infraestrutura e da questão social, né? É a Defesa Civil Municipal que tem essa tarefa, essa atribuição, né? A Emater é um dos integrantes. Porque com certeza a agricultura também gera um prejuízo enorme para a economia local, né? Exato. E nós tivemos aí, além de perdas na agropecuária, também muitas perdas na infraestrutura dos municípios, principalmente na infraestrutura rural. Então nós tivemos comunidades aí com problemas de acesso em estradas, porque agora também, parando de chover, tendo uns dias de sol, as máquinas agrícolas começam um movimento muito intenso, né? Plantadeiras, tratores, para poder fazer todo o plantio de soja que estava atrasado, para poder também seguir com o plantio dentro do zoneamento da cultura, né? Então nós tivemos problemas bastante graves, bastante intensos na infraestrutura rural, principalmente estradas, pontes e pontilhões, tanto que as prefeituras municipais estão fazendo aí ações muito intensas, inclusive em feriados, finais de semana, para garantir o acesso adequado dessas máquinas agrícolas e também das pessoas, né, nesses acessos das comunidades rurais. E a Emater, então, participa contribuindo com esse olhar mais voltado à produção agropecuária, né? Então, nós tivemos aí problemas maiores nas culturas que estavam em final de ciclo, mas também temos aí, nós não conseguimos estimar precisamente as perdas na questão da cultura do milho, em função de que a cultura estava implantada na região, porém, nós tivemos vários dias sem sol, com bastante umidade no solo, um certo resfriamento das raízes, o que pode trazer algumas doenças para a cultura, e também, em função da polinização, poderão haver algumas perdas, mas elas vão só ter condições de serem quantificadas adequadamente logo aí à frente, quando a gente tiver o enchimento de grãos, né? O período da colheita do milho inicia quando? Em janeiro, fevereiro, a gente tem o forte da colheita do milho, né? Então, a partir da meados de dezembro, ali metade de dezembro, já começa a ter uma noção dessas perdas? Alguma noção, sim. Que aí a gente vai começar a perceber o enchimento de grãos, se houve algum prejuízo ou se o enchimento de grãos não foi afetado pelo excesso de chuvas na fase de polinização. E como você comentou agora, nós estávamos no período do plantio da soja, né, que acabou sendo atrasado por causa de todo esse excesso de água e os produtores precisavam de sol para realizar esse plantio, né? Qual o impacto desse plantio tardio e até das chuvas depois do plantio? Porque alguns produtores plantaram quando saiu alguns dias de sol e depois veio fortes chuvas nessa soja recém-plantada. Qual seria o impacto desse processo? Então, nós tivemos relatos de alguns produtores, né, de que houve, em função do excesso de chuvas, o carregamento, né, ou a camada arável do solo, ela foi carregada pelo excesso de chuvas. Então, algumas lavouras vão necessitar de replantio, né? Inclusive, na sexta-feira, nós estávamos aqui em uma propriedade rural de Erechim, e o produtor, a família Ferrari, nos mencionou que nessa semana, tendo alguns dias de sol, iria ter que fazer o replantio das áreas, porque todo aquele trabalho que foi feito se perdeu em função do carregamento das sementes, né? Que então impossibilitou o desenvolvimento das plantas, né? Então a cultura da soja está dentro do zoneamento para implantação da cultura, né? Então nós não estamos fora do período, vamos dizer assim, determinado pelo Ministério da Agricultura, porém a melhor época para plantio é no início do mês de novembro, em função do período de maior luz, incidência de luz, né? Um período de desenvolvimento da cultura. Então, a soja, nesse momento, ela está com atraso na implantação das lavouras, né? E aquelas lavouras implantadas, algumas delas vão precisar sofrer replantio em função dessa questão da chuva ter carregado, lavado as sementes, né?
E, Fernanda, de acordo com o IMET, né, Instituto Nacional de Meteorologia, agora o mês de dezembro para o nosso estado, que é o Rio Grande do Sul, deve ter uma redução nesse índice de chuvas comparado, né, com tudo isso que a gente viu agora em novembro. Ao contrário do Paraná e Santa Catarina, que deve manter um índice bem alto de precipitação. Como a Emater, os produtores recebem essa informação, né, e se é uma informação que traz alívio, se também talvez preocupe um pouco se essas chuvas realmente ficarem bem abaixo da média, que pode prejudicar de repente a sequência ali da safra da soja ou do milho. Como é recebida essa informação pela Emater? Então, nós temos acompanhado, né, através dos boletins do Instituto Nacional de Meteorologia, todas as previsões, os prognósticos climáticos trimestrais que são gerados pelo Instituto, né? Os prognósticos, eles também são publicados no nosso informativo conjuntural semanal, que é publicado no site da Emater e distribuído para a imprensa semanalmente, né? Então, nós estamos acompanhando, e nesse ano, em função do fenômeno El Niño estar em atividade, né? Nós temos uma previsão de um verão mais úmido, né? Mais chuvoso. Esses volumes excessivos de chuva, eles também foram além do esperado, né? E eles foram, em alguns momentos, muito concentrados, como é o caso que aconteceu nos dias 2 e 3 de novembro ali, onde aconteceram enchentes de grande proporção na região, né? A gente teve inundações, enfim. A nossa perspectiva, então, ou os prognósticos mostram que nós teremos um verão com chuvas dentro ou um pouquinho acima da média, né? Para a região. Isso é muito positivo para o desenvolvimento das culturas de verão, né? Porém, há que se ter atenção às práticas de manejo, especialmente no que diz respeito ao tratamento de sementes e ao controle das doenças fúngicas, que com excesso de umidade no ar e no solo acabam tendo um ambiente propício para se desenvolver, né? Então, nós temos acompanhado e informado, e como já comentamos aqui, né, como a Emater faz parte também das comissões de defesa civil municipal, temos acompanhado os alertas e todas as análises feitas pela defesa civil, né? Então, apesar de ter essa previsão que vai reduzir um pouco o volume de água, mas ainda assim é esperado chuvas, ao menos dentro da média. Dentro da média para o período. Para o período. E que medidas a Emater, em conjunto com o governo estadual, o governo federal, a defesa civil, vocês vêm pensando para diminuir os impactos desse excesso de chuvas, né, que causaram principalmente aos agricultores aqui da nossa região e, enfim, de todo o Rio Grande do Sul, né, que foram muito afetados por essas enchentes? Então, parece até nós vínhamos falando aqui fora do ar, né, que parece um contrassenso. Nós viemos de 4 ou 5 safras de verão com estiagem, né? Então, todas as políticas públicas da gestão estadual, do governo estadual, foram pensadas para mitigar os efeitos da estiagem, né? Então, nós temos aí os municípios da região executando obras de microaçudes para reservação de água, para garantir reserva de água no verão, né? Ou nos períodos mais secos ou com veranicos. Nós encerramos agora, no dia 17 de novembro, a inscrição de produtores para acessar um recurso de fomento do governo do estado para a implantação de projetos de irrigação para enfrentamento à estiagem num momento de excesso de chuvas, onde nós temos que procurar alternativas para atacar uma outra necessidade. Um outro extremo. Então, em termos de governo do estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, estão sendo feitas ações e olhares, né, para as necessidades das regiões, né? Então, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, lá em junho, julho, depois do ciclone que afetou as áreas do litoral, tem construído políticas públicas para poder atender os municípios que tiveram maiores volumes em poucas horas, enxurradas, né? Então, nós temos aqui, hoje está sendo publicado no Diário Oficial do Estado, um edital de medidas de fertilidade do solo, né, em que 5 municípios da nossa região foram inseridos em função de terem tido um momento de extrema
extremos volumes de chuva nos dias 2 e 3 de novembro, né? Então, nós tivemos alguns municípios sendo inseridos nesse edital. E, então, as secretarias de Desenvolvimento Rural e a Secretaria de Agricultura estão constantemente monitorando e buscando atender os municípios nas suas necessidades, né? Nós tivemos aí também, na semana passada, a presença do governo federal na região, né? E que colocou assim o governo federal à disposição e trazendo aí possibilidades de recursos que são acessados via prefeituras municipais, né? Então a Emater, ela é um apoio técnico para implantação e execução destas políticas públicas que são acessadas pelas gestões municipais. Inclusive nesse edital que está lançado agora, né, as prefeituras dos municípios que estão elencados no edital tem toda uma necessidade de adequação e de busca de documentação, e a Emater é o apoio técnico para identificar e mobilizar os produtores para participarem e depois para implementar e acompanhar os resultados junto às famílias, né? Esse edital das perdas da fertilidade no solo. Isso, exatamente. Essa é outra questão, né? Que além das perdas na agricultura, nas safras em si, né? Deste ano, tem essa perda na própria fertilidade do solo, e isso vai impactar safras futuras, né, Fernanda? Exato. Então, pelo excesso de água que levou nutrientes do solo a esse prejuízo a longo prazo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essas expectativas para as próximas safras e como recuperar esse solo que foi tão danificado por esse grande volume em um curto período, como você comentou. Exato. Então, a Emater, ela trabalha em diversas atividades, diversas frentes, né? E uma das frentes que toda a instituição, não só na região do Uruguai, mas em todo o estado, estão olhando e estabelecendo algumas ações em relação à área de manejo e conservação de solos e água, né? Tanto para períodos de falta de chuva, quanto para períodos de excesso. Então, as práticas conservacionistas de solo, com o uso do plantio, das técnicas de plantio direto adequadas e sem que elas sejam minimizadas ou então reduzidas, elas são fundamentais para que a gente mantenha as camadas superficiais do solo e para que elas também garantam a manutenção da fertilidade em curto, médio e longo prazo, né? Então, nós, em algumas áreas, nós temos a expectativa que a gente vai ter consequências sendo sentidas na produção, na produtividade, em mais 2, 3, 4, 5 safras, em função das perdas de solo que ocorreram com o excesso de chuva que acabou arrastando a camada arável do solo por diversos fatores, né? A transição da atividade produtiva, né, da cultura de inverno para o verão, solos com pouca cobertura verde, né, ou então com uma cobertura verde inexistente, que foram os mais afetados, na verdade, né, e isso são práticas de manejo que a Emater já vem trabalhando em parceria com a Embrapa e com outras instituições há muito tempo, né, mas que, por vezes, por necessidade de investimentos maiores, elas são reduzidas, então isso afeta também a qualidade do solo. E a Emater, além disso, ela trabalha com diversas atividades. Nós aqui na região trabalhamos com 65 diferentes atividades, né? Desde a cultura de grãos, a produção da pecuária através das criações, a questão das atividades sociais também, que nós temos uma atuação muito forte dentro da nossa diretriz institucional, né? E aí, todas essas áreas, elas vão convergindo para trazer informação, orientação e conhecimento às famílias, né? Então, nesse momento, acho que além das políticas públicas que estão vindo, e nós somos, então, um dos atores que levam essas políticas públicas, é um momento de buscar e reafirmar e fortalecer as informações, para que o agricultor ele esteja mais consciente, para que ele esteja mais bem informado e para que ele implemente na sua propriedade práticas sustentáveis de produção, né? Que é algo que a gente já se trabalha há muito tempo. Então nós tivemos aí diferentes níveis de perda em diferentes propriedades, diferentes municípios, em função desses fatores que a gente já coloca, né? Mas que a gente pode ainda avançar, né? Então esse é um desafio que a gente tem aí pela frente enquanto instituição.
é levar a informação e, além de levar a informação, é fazer ou convencer o produtor a implementar as práticas para que ele tenha os resultados mais sustentáveis logo ali na frente, né? E para encerrarmos, Fernanda, qual o impacto de tudo isso para o consumidor final? Para a família que está acompanhando tudo isso que está acontecendo, os impactos dessa chuva na infraestrutura das cidades, como você comentou, mas também na agricultura, os produtores sofrendo bastante. Ali na frente, quando esses produtos forem comercializados, seja in natura, ou seja como parte integrante de outros produtos, né? Produtos derivados aí da soja, do trigo, do milho, ou de outras safras que vão sofrer esse impacto do excesso de chuvas. Que impacto isso pode ter no bolso do consumidor final e no aumento dos preços no supermercado ou em outros estabelecimentos comerciais? Então, se a gente for avaliar as culturas que tiveram mais impacto, né, que sofreram maior impacto, nós podemos ter aí algum efeito em relação aos farináceos, né, que podem ter um aumento nos preços ou também uma interferência na qualidade. É claro que existe também o trigo hoje utilizado pela indústria, ele não é produzido somente no Rio Grande do Sul, né? A gente tem o trigo produzido em outros estados do país e também o trigo argentino e uruguaio que entra, né? Mas nós podemos ter aí sim esse impacto, né? Em relação aos produtos derivados da cevada, nós até conversando com a nossa unidade de classificação, eles colocam que na safra passada, foi uma super safra de cevada, onde nós tivemos assim uma quantidade e qualidades muito superiores produzidas, e já nesse ano nós tivemos um oposto extremo, né? Que nós tivemos pouca produção e a produção com baixa qualidade. Foi perda de 70% da cevada. Isso, exatamente. Então, nós podemos... existe também o equilíbrio, né? Então, nós tivemos uma super safra no ano passado, nós temos ainda produto armazenado, né? Que vai poder ser utilizado ao longo do tempo, mas nós podemos sentir, assim, ali na frente, antes da próxima safra, alguma alteração nos preços, né? Mas é importante trazer para o consumidor também, né? Que o agricultor, ele é um empreendedor muito corajoso, né? Porque ele está suscetível às mudanças no mercado e ele também está suscetível à questão do clima, que são dois elementos que não têm controle, né? Que não estão na mão do agricultor. O que ele tem como controle é a produção agropecuária da propriedade dele, né? E então ele precisa também sempre lançar a mão e utilizar das tecnologias e da informação para qualificar essa produção. E com esse apoio da Emater e também de mais entidades, governos estadual, federal, eles já conseguem se preparar melhor para tudo isso, né? Exato. Então, com certeza, o produtor hoje já busca se capacitar, sabendo que nós vivemos numa era com muitas mudanças climáticas. E nós tivemos também, ao longo dos anos, tanto quanto a sociedade urbana evoluiu, o rural também evoluiu, cresceu muito, né? E eu gostaria, Vicente, assim, de até trazer aqui um convite para a audiência urbana, né? Que procure conhecer a agricultura familiar dos seus municípios. Nós temos hoje muitas iniciativas de turismo rural na região que agregam valor não só aos produtos, mas também à paisagem e à cultura rural. E é uma oportunidade para nós viajarmos e termos entretenimento tão pertinho de nós. Não precisamos ir até a Serra Gaúcha ou até o litoral. Nós temos muitos roteiros, muitos produtos turísticos belíssimos aqui na nossa região que vale a pena conhecer, e isso nos aproxima das propriedades rurais, né? Como eu falei, na sexta-feira nós estávamos aqui em Erechim, numa propriedade produtora de leite, e as pessoas da cidade que estavam lá diziam impressionadas, que não imaginavam que no interior de Erechim, uma cidade grande, uma cidade que tem a indústria, o comércio, serviços muito consolidados, né? Que tem um rural tão forte, tão pujante, com uma infraestrutura tão grande, né? Então, é um convite que a gente faz, que pensando também não só na questão produtiva, mas também na questão social, né? Que a comunidade regional conheça o rural da região, visite, se informe ou nos escritórios da Emater, ou através do Fórum de Turismo, ou através dos próprios
da cooperativa de turismo, dos próprios empreendedores, que a gente pode conhecer melhor o rural e valorizar os produtos, porque muitas vezes a gente fala do preço, do custo a partir do nosso olhar, né? Mas a gente também precisa conhecer todo o trabalho que está envolvido dentro da produção de alimentos, né? Que por vezes não é visto com toda a sua grandeza. Então é um convite que a gente faz aqui enquanto instituição, para que a comunidade conheça a região. E tem muita coisa sendo feita, né? Claro, a gente acaba comentando mais sobre essas safras que têm um impacto comercial maior e que gera essa preocupação até porque são produtos até exportados para fora e que tem esse valor de commodity, como a gente chama, mas tem muita coisa sendo produzida para outras áreas da agricultura e essa questão do turismo rural promove esse conhecimento, né, de tudo que está sendo feito aqui na nossa região e também é um incentivo, um estímulo que muitas vezes gera uma renda a mais para as famílias agricultoras e que elas podem investir também para enfrentar esses impactos que a gente vem comentando, né? Tanto da estiagem como do excesso de chuvas. Exato. Eu agradeço muito a Fernanda que veio até aqui trazer essas informações para nós e desejamos melhoras, né? Que a situação, apesar de não haver um prognóstico muito positivo aí a curto prazo, que venham medidas que possam ajudar os agricultores e a gente vencer essa situação e normalizar, né, a produção nas propriedades. Isso aí, nós que agradecemos esta oportunidade, colocamos a Emater à disposição. A Emater, que é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, através de um convênio, de um contrato de prestação de serviços que traz as informações e também que possui um vínculo de contrato com as prefeituras municipais, onde nos 32 municípios da região onde nós estamos inseridos. E nós somos aí parceiros da imprensa para sempre estar trazendo informação, para estar trazendo também um pouquinho do que nós, enquanto instituição, fazemos aqui na região. É isso aí, mais informações sobre a situação agrícola, né, desse excesso de chuvas você acompanha aqui no portal online. Agradecemos muito a audiência de vocês e até a próxima.